Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com uma das mais recentes iniciativas do Jornal de Negócios, o Talking Money, o valor do dinheiro, porque queremos saber ainda mais acerca dos mercados financeiros e, em especial, como se irão comportar os mercados este ano. Esta é claramente uma pergunta para $1 milhão e é por isso que estamos a desafiar um conjunto de oradores para esta iniciativa. Hoje vamos falar com Mário Carvalho Fernandes, CIO do Banco Carregosa, que nos vai ajudar a perceber a arte de conjugar ativos numa carteira diversificada ou como reagir a uma vasta diversidade de cenários que se apresentam agora pela frente. A 2 de junho realizamos a conferência final, na qual vamos debater as conclusões destas conversas e muitos outros temas. Todas as talks e a conferência serão transmitidas em www.jornaldenegócios.pt. Mário, convido então a fazer aqui uma apresentação sobre o tema e depois então falaremos um pouco mais para nos debruçarmos sobre o que serão os mercados financeiros em 2021. Obrigado. De facto, hoje vamos fazer aqui uma breve apresentação onde vamos mostrar o nosso outlook para o ano 2021, para o que falta deste ano e para os meses seguintes, com base num conjunto de cenários que vamos então partir de uma análise macroeconómica para nós definirmos um pouco onde estamos e para onde vamos no que diz respeito às principais variáveis que condicionam o ciclo de mercado, o crescimento e a inflação, e a partir daí vamos tentar montar uma estratégia de investimento capaz de navegar este período de mercado que temos pela frente. Vamos ver, para além dessa conjuntura macroeconómica, porque que consideramos que as obrigações são um ativo pouco interessante neste contexto de mercado e, por outro lado, porque é que os mercados acionistas ainda têm algum valor, apesar das valorizações que temos vindo a assistir ao longo dos últimos 12 meses. Para finalizar, vamos então perceber um pouco melhor a nossa visão, dando algumas notas sobre cada uma das principais classes de ativos que normalmente integram uma carteira diversificada de ativos financeiros. Relativamente à análise do contexto macroeconómico, convém dizer que para definir uma estratégia de investimento temos que estar cientes das várias dinâmicas que marcam a conjuntura mundial, tanto nas dimensões económicas como sociais, tecnológicas e políticas. No entanto, neste momento, a vertente que se assume como maior predominância no impacto no valor dos ativos financeiros tem sido o ciclo económico. Depois da pandemia, que atingiu o seu auge há cerca de um ano atrás, os mercados passaram a descontar uma recuperação económica muito alicerçada nas políticas monetárias e fiscais expansionistas que reagiram ao facto de ser necessário confinar grande parte da economia global. E então, para percebermos agora onde estamos e para onde vamos em termos de crescimento e inflação, é útil olharmos para este gráfico que quadra as duas variáveis tão relevantes do ponto de vista económico em 4 quadrantes, em que temos cenários em que temos o crescimento económico juntamente com a inflação, estamos num cenário de um boom inflacionário, ou um crescimento económico sem inflação, estaríamos num cenário de boom desinflacionário, ou em caso em que não temos crescimento económico, sem inflação, seríamos numa espiral deflacionista e recessiva, ou então a ausência de crescimento económico, mas com inflação, que seria um cenário de estagflação. Temos que tentar, então, identificar em qual destes quadrantes estamos atualmente. Porquê que isto é relevante? Porque há um conjunto de ativos que, em cada um destes cenários, tendem a performar melhor do que outros. E é com base neste conhecimento que temos do comportamento esperado dos ativos em cada um destes cenários que vamos tentar montar uma carteira
que seja resiliente face aos diferentes cenários mais verosímeis que acreditamos que possam acontecer no futuro. Como sabemos, o futuro é incerto, não há uma visibilidade garantida sobre o que vai acontecer no futuro, e por isso temos que trabalhar com base em probabilidades, com base em cenários, e que tentar construir uma carteira que seja à prova das diferentes adversidades que possam estar nesse horizonte. E então vamos analisar um pouco o que é que sabemos sobre o crescimento. O crescimento não está entregue a si próprio. O crescimento, desde há um ano atrás, quando as autoridades monetárias e fiscais reagiram à pandemia com fortes estímulos nas principais economias globais, quer ao nível monetário, quer ao nível fiscal, impulsionaram o crescimento e, acima de tudo, as expectativas de crescimento. E vemos aqui no primeiro gráfico, do lado esquerdo, que efetivamente as projeções para o crescimento de 2021 começaram rapidamente a ser revistas em alta pela mediana dos economistas que providenciam as suas previsões para a Bloomberg. Este ano, o FMI também tem estado a rever as suas previsões em alta e aponta já para um crescimento em 2021 para a economia global na ordem dos 6%, portanto, até um pouco acima daquilo que consensos dos economistas antevê. Portanto, relativamente ao crescimento deste ano, há uma forte opinião consensual de que vai ser possível atingir um nível de crescimento elevado, e relativamente a esta variável relevante não há grandes dúvidas e pouca incerteza. Aliás, também no início deste ano, no World Economic Forum, foram catalogados os principais riscos no horizonte, tanto no curto prazo como no médio prazo, e no curto prazo os riscos económicos não estão propriamente presentes. Há aqui riscos que estão mais relacionados com a dinâmica da pandemia, questões com crises alimentares, tanto mais relevantes nos países subdesenvolvidos e com menor expressão ao nível do impacto nos mercados financeiros, mas os riscos económicos, fruto desta atuação rápida e concertada das autoridades, foram eliminados do curto prazo. Obviamente que não há almoços grátis e esses riscos, ao serem retirados do curto prazo, estão-se a acumular eventualmente no médio e longo prazo, onde aí sim começam-se a identificar alguns riscos de alguns excessos que resultam das condições financeiras acomodatícias que temos estado a assistir ao longo dos últimos 12 meses. Então, aqui olhando para os 4 quadrantes e tentando colocar-nos onde é que estamos em termos de crescimento, o que podemos verificar é que se em 2020 estivemos perante um cenário com a pandemia em que teríamos uma recessão acompanhada de uma depressão dos preços, há cerca de 12 meses atrás, a verdade é que com a reação das autoridades e com a certeza que hoje temos na recuperação do crescimento económico, vamos nos mover certamente, ou estamos a mover-nos já, para um dos quadrantes do lado direito do gráfico, em que temos crescimento económico, e teremos depois então que avaliar se vamos ter esse crescimento económico acompanhado de inflação ou sem inflação. E é atualmente já consensual que o impacto imediato em 2021, 2022 será um aumento de preços, que está já, aliás, a ser identificado nos principais indicadores económicos que vamos já conhecendo, e, portanto, a confirmar essa teoria de que em 2021 a recuperação seria quer ao nível da economia, quer ao nível dos preços. Mas a principal dúvida prende-se atualmente com o que vai acontecer nos anos seguintes. Teremos este aumento de preços apenas transitório e contido no tempo, a um espaço de apenas alguns meses, ou vamos ter agora um novo normal em que vamos ter que nos habituar a viver com uma inflação bastante superior àquela que vivíamos na última década? E essa é a grande dúvida que, neste momento, tem estado no centro do debate de muitos intelectuais da área da economia, nomeadamente nos Estados Unidos, onde este problema inflacionário poderá ser mais relevante, uma vez que nas outras geografias, tanto na Europa como no Japão,
a inflação será apenas uma miragem que não se terá qualquer tração no imediato, mas nos Estados Unidos sim começam a haver algumas dúvidas e algumas teses bastante robustas, tanto do lado que defende que a inflação será transitória, como do lado de quem se preocupa e acha que os planos fiscais associados à política monetária foram demasiado fortes para aquilo que a economia realmente precisava e que isso se vai traduzir num aumento algo descontrolado da inflação a prazo. Como sabemos, a Reserva Federal norte-americana, que tem o mandato de controlar os preços, defende que esse aumento será transitório e nós também acreditamos nessa teoria, uma vez que o Banco Central terá à sua disposição os instrumentos para fazer um controle da dinâmica de inflação e tem também a independência necessária para o fazer. E, portanto, e também acreditamos que se o fenómeno inflacionista dependesse apenas e só da conjugação da política monetária com a política fiscal, teríamos visto já no passado recente o processo inflacionário a acontecer numa economia como, por exemplo, o Japão, tal que não aconteceu. E a nossa tese, apesar de que a inflação será transitória, temos que, efetivamente, neste campo em que há grande incerteza, desdobrarmos um pouco em vários cenários para perceber quais são os caminhos possíveis que vamos assistir ao longo dos próximos meses. E um cenário possível, que chamamos aqui cenário 1, será um cenário em que a inflação acelera e que leva a que a Reserva Federal norte-americana se assuste com essa inflação. A inflação começa a ter um ritmo galopante e, ainda que até possa vir a ser transitória, leva a uma ação imediata da Reserva Federal norte-americana que trava a economia. Nesse cenário 1, passaríamos do quadrante de boom inflacionário para um cenário de estagflação, uma vez que essa reação da Reserva Federal vai forçosamente travar o crescimento económico e a inflação tenderá a demorar algum tempo a reajustar-se, uma vez que a inflação depende muito das expectativas dos agentes económicos e por isso também não é algo imediato. Portanto, teríamos aqui uma passagem do quadrante de boom inflacionário para um cenário de algum período de estagflação. Uma alternativa, um cenário alternativo, seria a inflação efetivamente subir, mas de uma forma gradual, e a Reserva Federal conseguir, de forma calma, reagir e conseguir aquilo que é o cenário ideal em termos de política monetária, que é conseguir fazer um soft landing, ou seja, conseguir controlar a inflação sem causar um grande sofrimento ao nível do crescimento económico. Este é o cenário preferido, ideal, para os mercados financeiros e é também aquele cenário que nós vemos como mais verosímil. Mas, continuando a perceber outros cenários que possam acontecer, podemos também ter a situação em que a tendência deflacionista que temos vindo a assistir desde a crise financeira em 2008 e que nessa altura também várias pessoas advogaram que a reação da política monetária iria gerar inflação e essa inflação acabou por nunca acontecer, portanto surpreendeu sempre pela negativa, pode continuar a materializar-se. Portanto, desta vez também, apesar da combinação da política monetária ter tido a ajuda da política fiscal para reflacionar a economia, poderemos assistir a alguma desilusão nessas expectativas e a inflação efetivamente continuar ausente do radar dos investidores e, nessa altura, a dificuldade seria que a Reserva Federal teria dificuldade em repor a sua política monetária normal, afastando-se do limiar inferior da taxa de juros, que está sempre constrangida aos valores próximos de zero e onde está atualmente, e, portanto, sem essa capacidade, ficaria sempre a pairar no horizonte que numa próxima recessão teríamos que ter novamente necessidade de novos estímulos monetários, um pouco como aconteceu na zona euro. Desta vez, em que não havia esse instrumento de utilização da política da taxa de juros para ajudar a suavizar o ciclo económico. E nesse caso seríamos então a passar para um cenário de boom desinflacionário, em que temos crescimento económico, mas sem inflação, algo que foi o que assistimos, no fundo, ao longo da última década. Por fim, temos um cenário que seria este cenário terceiro, com um pouco ainda mais de força, em que, pela ausência ou com receios da ausência de instrumentos
da política monetária voltaria a ganhar um pouco mais de adesão às ideias da política monetária moderna, de combinar simbioticamente a política fiscal com a política monetária para tentar relançar a economia num boom inflacionário, e essa teoria poderia ganhar adesão numa tentativa de voltarmos então para o boom inflacionário. Estes são os cenários que nos parecem mais plausíveis e sobre os quais o mercado, ao longo dos próximos meses, à medida que vão saindo os vários indicadores económicos, eventualmente vai flutuar em torno destes estados do mundo alternativos. E por isso os ativos financeiros também vão evoluir de acordo com as probabilidades que vão sendo atribuídas a cada uma dos cenários se concretizar. E a boa notícia em relação a isto é que efetivamente vemos que uma grande probabilidade do mercado andar aqui numa fase de crescimento económico entre o boom inflacionário e o boom desinflacionário. Portanto, a grande dúvida é a inflação, e a boa notícia é que em ambos estes quadrantes o investimento em ações deve ser privilegiado face ao investimento em obrigações, porque, no fundo, o investimento em ações tende a comportar-se menos mal num cenário inflacionista do que as obrigações, e algumas ações, como temos visto ao longo da última década, também se comportam bem num cenário sem inflação, desde que haja crescimento económico. Entre estes dois cenários, existe efetivamente aqui alguns pormenores em que, num cenário mais inflacionista, deveremos privilegiar um estilo mais velho, geografias mais emergentes, setores mais ligados às matérias-primas. Já num cenário de ausência de inflação, devemos então privilegiar outros setores, um estilo mais growth, mais o setor tecnológico e ações dos mercados mais desenvolvidos. Portanto, dois cenários diferentes que nos dizem que a classe acionista é privilegiada, mas os setores e as geografias e os estilos podem ser algo diferentes, e tendo em conta a incerteza com que estamos atualmente em relação a esta variável de inflação, aquilo que recomendamos é uma carteira mais tanto diversificada, para ser a partir da diversificação numa carteira agregada, de forma a podermos cobrir estes dois cenários de forma balanceada e não estarmos demasiado expostos só a um tema ou outro e correr o risco de depois se materializar o cenário que não privilegiamos. E damos um ligeiro ajuste às carteiras tendo em conta os indicadores que vamos tendo, mas tentamos, no fundo, não estar demasiado expostos só a um fator. Depois temos ainda um risco, então, que se pode materializar ao longo dos próximos meses, o risco da Reserva Federal norte-americana ser obrigada a reagir com demasiada força e no imediato e travar o crescimento económico, empurrando então a economia para um cenário de estagflação. Nesse cenário vemos que as classes de ativos que tendem a comportar-se bem são também as matérias-primas e os metais preciosos, como por exemplo o ouro, e por isso estes ativos financeiros que também performam bem num cenário de boom inflacionário devem estar na carteira, porque servem perfeitamente para proteger a carteira face à concretização deste cenário, que é o cenário menos interessante para as classes acionistas, onde vamos privilegiar então a nossa alocação. Relativamente às obrigações, como vimos, existe uma grande incerteza em torno da inflação e a classe de taxa fixa tende a ser bastante prejudicada num cenário em que a inflação surpreende pela positiva. Esse é um cenário que nós não podemos descartar nos próximos meses. E mesmo olhando para a situação atual, e temos aqui um gráfico que mostra de uma forma composta o mercado obrigacionista, dando um peso de cerca de 2/3 aos Estados Unidos e 1/3 à Alemanha, para percebermos como é que funciona, como é que estão as yields para o investidor em obrigações global. E aquilo que vemos é que as obrigações estão com yields inferiores à inflação também ponderada por estes pesos, ou seja, o investidor global, quando investe em obrigações, se seguir mais ou menos o peso do mercado de obrigações globais, o que está a fazer
ter uma garantia de perda do poder de compra. Portanto, as obrigações são vistas normalmente como um ativo de refúgio e de baixo risco, mas, de facto, isso hoje tem um custo, porque quem investe em obrigações sabe que não vai ganhar o suficiente para compensar a inflação que existe hoje. Portanto, ainda o cenário poderá ficar pior se a inflação for superior à que já temos hoje. E, portanto, é uma classe que cumpre um papel numa carteira diversificada, serve de refúgio, em alguns cenários também em que a economia abrande e que mais do que poderia ser expectável, podem efetivamente suavizar um pouco o impacto que os investidores vão sentir na componente acionista, mas como o investimento em si, de forma isolada, não oferecem grande valor. E por isso os investidores são obrigados a procurar rendimentos noutras classes e aquilo que se consegue encontrar nos mercados de ativos financeiros atualmente leva-os a procurar níveis de risco superiores ao da classe obrigacionista e, de facto, se olharmos para aquilo que o MSCI World oferece em termos de prémio de risco, ou seja, aquilo que os investidores recebem a mais por estar expostos ao mercado acionista face àquilo que receberiam face ao mercado obrigacionista, aquilo que se verifica é que esse prémio de risco não está ainda muito comprimido em termos históricos. Está um pouco inferior àquilo que tem sido a sua mediana histórica, está a oferecer aos investidores cerca de 4% de prémio de risco, por estar a assumir o risco acionista, que é um valor bastante em linha ainda com a sua história e, acima de tudo, interessante quando se vislumbra que nos próximos meses os riscos até se figuram hoje talvez um pouco menores do que aquilo que foram nos últimos anos, com menor risco político, menor incerteza dos decisores políticos que estão à frente das principais economias mundiais. Temos também, como disse anteriormente, um ciclo económico que não está entregue a si próprio, mas está a ser controlado e estimulado por autoridades políticas e monetárias e, portanto, esse ambiente de maior certeza face ao futuro poderá até levar aqui a uma compressão deste prémio de risco, dando algum suporte e sustento aos mercados acionistas, mesmo numa situação em que os juros, as taxas de juros soberanas subam um pouco. Acho que existe aqui alguma margem de segurança para que este prémio de risco possa ser comprimido e que os mercados acionistas consigam suportar esse cenário também menos benéfico para o mercado de ações. Relativamente à grande questão, depois das fortes valorizações que assistimos nos últimos 12 meses, será que o mercado já subiu demais? Será que o mercado está demasiado caro? Olhando para a métrica que nos dá um pouco esta resposta a esta questão, que vemos o preço por lucro por ação do S&P, aquilo que vemos é que efetivamente o mercado está a pagar cerca de 21 vezes o ganho por ação. Em termos históricos, este é um valor bastante elevado, compara com a média histórica que anda ali em volta dos 15, 16. Uma parte deste múltiplo mais elevado é justificado pela ausência de alternativas, o facto das taxas de juros das obrigações estar bastante deprimida, próxima de zero em grande parte das economias desenvolvidas, justifica que os investidores estejam também dispostos a pagar mais pela classe acionista. Portanto, aqui seria um pouco injusto, estamos a comparar o mercado acionista com uma classe que estávamos a dizer que está cara e a dizer esta está cara, mas menos cara que a outra, mas também se justifica um múltiplo elevado numa altura em que se espera que os ganhos futuros cresçam a um ritmo elevado. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, há cerca de 12 meses atrás, em que, apesar dos ganhos por ação terem caído de forma bastante abrupta, os investidores estavam disponíveis a pagar cerca de 21 a 22 vezes os ganhos futuros, porque estavam à espera que, efetivamente, os ganhos retomassem rapidamente os níveis de 2019, pré-Covid, assim que a crise pandémica se resolvesse, e esse múltiplo superior a 20 estava então justificado por essa forte recuperação. Neste momento, os ganhos por ação já recuperaram os níveis de 2019, inclusive já estarão mais próximos da sua linha de tendência de longo prazo, esquecendo o episódio do Covid.
com este múltiplo elevado, estamos a pagar um bocadinho a expectativa que os ganhos futuros vão continuar a ser elevados e a crescer a um ritmo próximo do passado. É um pressuposto um pouco forte. Ou então que as taxas de juros vão continuar baixas. É um cenário que ambas as situações acontecerem será pouco verosível portanto, o mercado acionista poderá estar aqui um bocadinho caro, de forma muito conjuntural, mas no médio e longo prazo é difícil fazer calls muito fortes nesta matéria, uma vez que quem investe no mercado de acionistas deverá fazê-lo sempre numa lógica de longo prazo, idealmente próxima dos 10 anos, portanto, este ponto de entrada tende a não ser muito relevante depois na rentabilidade que ofere ao longo desse período, mas em termos táticos, efetivamente, vemos que o mercado a estes níveis pode ter aqui um período de maior consolidação, maior lateralização, eventualmente alguma correção em torno dos 5%, 10%, no fundo para compensar algum excesso que poderá ter ocorrido nesta subida inicial, mas a nossa visão continua a ser, então, que dentro das várias especialidades de ativos financeiros, o mercado acionista continua a ser de privilegiar. Relativamente, então, às diferentes classes de ativos, e olhando assim para um portfólio diversificado e tentando perceber qual é o papel que cada uma das subclasses tem nessa carteira diversificada, aquilo que nós estamos a propor atualmente, estamos a propor uma sobreponderação à liquidez. Isto é um movimento tático, que efetivamente aquelas setas verde e vermelho mostram o último movimento que fizemos na alocação. Este aumento de liquidez serve exatamente para refletir esse sentimento que talvez o mercado acionista, de forma conjuntural, se tenha ultrapassado um pouco o seu valor justo e que neste momento não vemos que uma possibilidade que nos próximos 12 meses venha a ter uma performance tão boa como teve nos últimos 12 meses, mas também não vemos uma correção muito forte no panorama. Acho que o mercado está suportado nos níveis atuais, mas em termos de risco-retorno, quando não estamos à espera de um retorno muito elevado no curto prazo, preferimos fazer aqui uma redução tática, aumentar um pouco a liquidez para termos depois também alguma capacidade de reagir comprando assim que o mercado o mercado acionista possa ficar novamente em níveis mais atrativos, uma vez que um dos riscos que pode fazer o mercado acionista contrair seria uma subida das taxas de juros das obrigações norte-americanas. Tendemos também a não procurar o refúgio das obrigações e, portanto, a liquidez acaba por ser o único sítio onde podemos parquear temporariamente os ativos do património dos clientes, de forma a assegurar que nesse período algum nervosismo que possa estar no horizonte se seja salvaguardado o valor desse património. Relativamente nas obrigações, então, uma vez que temos uma visão ainda assim positiva para o crescimento económico, tendemos a preferir o risco de crédito em detrimento do risco de duration, que será então o risco que nós não queremos ter de forma excessiva na carteira, e depois com este ambiente também a ser benéfico para investir em outras classes, no fundo para balancear a carteira, e temos então investimento em ouro, em empresas mineiras de ouro e também imobiliário, exatamente também para fazer a diversificação da carteira e obter alguns rendimentos descorrelacionados com a visão que temos para o mercado acionista. Este ambiente de taxas de juros baixas e em que se espera que haja uma grande diversificação de comportamentos entre os vários setores e a emergência de vencedores e perdedores é também um ambiente propício a gestores com habilidade para navegar estas áreas, nomeadamente através de estratégias long-short, e por isso os investimentos em alternativos também são uma classe que gostamos para tentar ter algum rendimento que venha, no fundo, colmatar o facto de a componente de obrigacionistas não dar qualquer tipo de yield atualmente, e temos então a expectativa que esta habilidade de alguns gestores que controlam bastante o risco e a exposição ao mercado, mas que consigam, através do trading, adicionar algum valor descorrelacionado à carteira. Portanto, esta é um pouco a nossa visão
para os diferentes ativos que compõem uma carteira de alocação, e depois os pesos vão sendo um bocadinho ajustados de acordo com o perfil de investimento de cada investidor, e também tentamos repercutir estas visões nas outras estratégias mais específicas, quer de ações, quer de obrigações, passando esta linha geral macro top-down para as diferentes estratégias que acabam por ter este fio condutor comum. Depois desta apresentação, ficámos de facto com muitos pontos para conversar com o Mário. Mário, queria se calhar olhar um bocadinho logo para o ponto de partida, que é a forma dos mercados financeiros. Arrancámos 2021 com algum entusiasmo, alguma expectativa elevada, agora há um bocadinho mais de dúvidas. Este ano vai ser um ano de esperar pelo que os reguladores vão fazer no curto prazo. Falámos aqui que as estratégias de investimento devem ser pensadas a longo prazo, mas este ano, para os investidores, para quem analisa os mercados, ainda há muitas dúvidas sobre aquilo que será feito pelos bancos centrais, pela Fed, pelo Banco Central Europeu? Sim, de facto, o ano começou de uma forma bastante exuberante, à medida que os investidores foram ganhando confiança no crescimento económico. Há pouco referia que efetivamente existe uma forte confiança dos investidores na parte de crescimento. Essa confiança foi sendo ganha, acima de tudo, a partir de novembro, com boas notícias, quer ao nível da eficácia das vacinas que foram começando a ser divulgadas nessa altura, quer também com as eleições norte-americanas e a eleição de Biden, que a partir do início deste ano atingiu também uma vantagem a nível do Senado, e os investidores passaram a ter, a partir desse momento, uma forte garantia que ele iria conseguir implementar o seu plano fiscal bastante forte, inicialmente de 1,9 trilhões aliás, bilhões em português, bilhões de dólares, e seguido do plano de infraestruturas. Essas notícias ajudaram então a ganhar confiança na recuperação da maior economia norte-americana, da maior economia do mundo, que é a norte-americana, e isso acaba por se traduzir também num crescimento económico sólido no resto do mundo. E esse foi o catalisador que fez com que os mercados tivessem este desempenho. Mas se há a certeza de que este plano de investimentos e este plano de retoma norte-americano foram essenciais para dar uma resposta certa de que queremos que a economia reaja e cresça, também é um fator importante para as dúvidas que surgem a seguir, nomeadamente as inflacionistas. Há muitos economistas que alertam se há aqui o risco de um sobreaquecimento que promova a tal inflação, e o Mário foi aqui muito claro nos vários cenários que temos pela frente em termos de inflação. Já disse que o mais viável, mais expectável, é o de um cenário de crescimento com inflação controlada. O que é que pode, de um momento para o outro, inverter esta perspectiva, que é mais consensual? O que pode eventualmente contribuir para alguma surpresa vai ser efetivamente alguma possibilidade da inflação se tornar algo descontrolada, ainda que tanto possa ocorrer apenas no curto prazo, e isso gerar apenas um nervosismo pontual no mercado, como efetivamente essa inflação mais elevada começar a ficar ancorada nas expectativas dos consumidores. E a inflação tem essa componente que é bastante psicológica, ela auto-alimenta-se, a partir do momento em que começa a ficar intrínseca às expectativas dos agentes económicos, começam automaticamente a ajustar os seus comportamentos, que eles próprios vão criar esse processo inflacionista, e tanto qualquer receio que possamos estar a entrar nesse campo levaria então para um cenário em que a Reserva Federal norte-americana será obrigada a reagir, colocando-a numa situação bastante difícil, pois tem um mandato duplo de pleno emprego e de controle de inflação, e nessa altura poderá ter que privilegiar o controle de inflação e sacrificando um pouco o crescimento da economia, o pleno emprego no curto prazo, e por outro lado também dessa forma vai aumentar o custo de financiamento do governo norte-americano, que com a subida da taxa de juros
ou pela redução da compra de tesouros norte-americanos no mercado, vai ver o seu custo de dívida subir e por isso vai ter também um serviço de dívida mais elevado e isso vai também contribuir para um arrefecimento da atividade económica. Mas no curto prazo não é esse o nosso cenário central. Sim, aliás, explicou isso, né? 2021, 2022 serão mais ou menos o caminho é conhecido, a dúvida é aqui no médio prazo. E por isso também lhe perguntava, os cenários que os analistas controlam ou esperam são mais ou menos conhecidos. O que é que pode ser diferente daquilo que é expectável? Por exemplo, no crescimento económico, o que é que pode ser a inversão de facto desta tendência? Pois, apesar de, como eu referi, haver uma grande certeza no crescimento económico, e alguma incerteza na questão inflacionista, para o mercado financeiro, para quem investe no mercado financeiro, as preocupações devem continuar a ser nas duas variáveis, porque se alguma surpresa no campo de inflação estará já, de alguma forma, descontada pelos investidores e que, de alguma forma, acomodada no atual preço dos ativos financeiros, se houver uma surpresa negativa a nível do crescimento económico, isso não está claramente neste momento tanto nos cenários vislumbrados pelos investidores, e seria uma forte surpresa negativa e teria um impacto bastante negativo na valorização dos ativos financeiros. Uma surpresa que poderia acontecer a nível do crescimento económico seria, por exemplo, a materialização de algum risco, muitos dos quais nós não conseguimos sequer hoje vislumbrar. Esses são os riscos piores, são aqueles que surgem de forma inesperada, como foi o caso da pandemia, ou há então, por exemplo, um risco que hoje sabemos que existe, mas que ainda não foi totalmente materializado, que é a possibilidade de existir uma nova variante da pandemia que possa efetivamente colocar a eficácia do processo de vacinação em causa e, portanto, obrigar-nos a retomar um processo de confinamento e colocando o crescimento económico em xeque ou pelo menos adiado mais algum tempo. Isso seria claramente uma notícia que os mercados não iriam ficar contentes. Portanto, uma nova paragem brusca da economia. Pergunto-lhe também, os mercados têm estado bastante atentos à questão de que forma é retirada, são retirados os estímulos dos bancos centrais. Qual é a perspectiva para os analistas de quando e como é que devem ser retirados? Da análise que têm feito das posições da Fed, que é um bocadinho mais incerta também porque a pressão, a pressão da inflação é mais elevada aí. Na Europa, por exemplo, a pressão não será tanta, mas perspectiva é que têm da forma como podem ou devem ser retirados os estímulos às economias pelos bancos centrais? Efetivamente, o processo de recuperação da economia na Europa deverá ser mais lento e gradual do que nos Estados Unidos, já por questões estruturais, a economia norte-americana tende a ser mais rápida a reagir. Também a própria forma como os subsídios foram atribuídos, no caso na Europa, em que se privilegiou a manutenção do posto de trabalho, no caso dos Estados Unidos, que se privilegiou o pagamento de subsídios de desemprego, em que as pessoas saíram do seu anterior empregador. Isso vai permitir também uma regeneração mais rápida do tecido empresarial nos Estados Unidos. As pessoas, agora com a reanimação da atividade económica, vão procurar emprego e vão ser contratadas por novas empresas que tenham a capacidade de os contratar e que estejam a crescer neste novo ambiente, enquanto que na Europa as pessoas estão associadas ainda ao empregador antigo e vão voltar para ele, independentemente se ele está em boas condições financeiras ou não, se está num bom momento de mercado ou não. E, portanto, isso vai também contribuir para que a economia europeia cresça de uma forma mais lenta do que a norte-americana. Aliás, a própria Christine Lagarde, na última reunião do BCE, também referiu que, efetivamente, o processo de normalização da política monetária europeu será sempre posterior ao americano, porque está numa fase distinta, ela reconheceu isso, apesar de ter também internamente alguns dissidentes no Conselho do Banco Central Europeu em que defendem que já está na altura de começar a retirar alguns estímulos à política monetária. Mas, uma vez que os próprios programas de estímulo à economia europeia também, os programas europeus, ainda estão atrasados, face aos Estados Unidos, em que o dinheiro já chegou à economia real, e na Europa ainda estão a discutir os planos de recuperação. Portanto, tudo isto faz com que, efetivamente, a Europa esteja num ciclo ainda mais atrasado que nos Estados Unidos, e será nos Estados Unidos que a política monetária deverá começar a ser normalizada mais brevemente. Existe alguma dúvida
se será já em junho que a Reserva Federal vai começar a preparar o mercado para a redução do programa de compras de ativos norte-americanos, tanto dos títulos de tesouro norte-americano, ou se será mais para o segundo semestre deste ano. De facto, o relatório de emprego divulgado recentemente no início do mês foi mais fraco do que aquilo que os economistas esperavam. O relatório de inflação foi um pouco mais elevado do que aquilo que o consenso esperava e, portanto, com estes dados ainda algo contraditórios, é difícil decidir o que é que a Reserva Federal norte-americana vai implementar já em junho, mas certamente nessa altura terão já mais um conjunto de dados, quer de emprego, quer de inflação, que os vão ajudar a tomar essa decisão. Eu diria que com o crescimento económico em curso e se não houver atrasos na questão da vacinação, novas variantes, se efetivamente começarmos a ter um desconfinamento e um retomar da normalidade, eventualmente em junho poderemos ter pelo menos algum preparativo do mercado para, em termos de discurso, de que nos próximos meses ou na próxima reunião poderá ser anunciada algum tipo de redução do programa de compras. Pelo menos um sinal mais claro para que se possam tomar decisões. Também por isso é preciso preparar carteiras que sejam suficientemente resistentes a este tipo de ciclos mais incertos ou com mais dúvidas sobre riscos futuros. Explicou ali de que forma é que devem ser compostas essas carteiras. Para quem, porque muitas vezes a questão da literacia financeira também é relevante, para quem tem mais dificuldades em perceber, para já as ações são o mercado preferencial para que haja algum retorno, mas face aos riscos, como é que devemos compor uma carteira neste momento? Portanto, eu acho que o património de uma família, neste caso se estivermos a falar de uma família, de um cliente institucional, deve ser visto de uma forma holística, tanto integrada, e tanto todas as classes de ativos desempenham o seu papel nessa carteira de investimento. Efetivamente, da parte obrigacionista, como vimos, oferece menos valor. A carteira acionista é onde os investidores, no médio e longo prazo, podem ir buscar um pouco mais da rentabilidade. A adequação e a montagem desta carteira deverá sempre ser definida muito tendo em conta o perfil de risco do investidor e o seu horizonte temporal. Muitas das experiências dos investidores com o mercado acionista não deixam boas memórias pela falta de planeamento prévio do seu investimento. Todos os investimentos devem ser pensados de uma forma racional e planeados de uma forma com uma estratégia para esse aforro e deve ser identificado um horizonte temporal e um risco que quer estar associado nessa porção do seu investimento e depois devem-se ficar fiéis a essa situação. É muito curioso verificar que a um ano de vista o mercado acionista, se olharmos para a história do mercado norte-americano, que é um bom exemplo, tem um historial vasto, a um ano de vista, os retornos esperados desse investimento andam entre os menos 30% e os mais 30%. Grande parte dos retornos a um ano... Uma grande amplitude. Mas se o investidor, se fizermos esta análise a 5 anos ou a 10 anos, a amplitude do intervalo vai-se reduzindo e a 10 anos os retornos andam entre os 6% e os 8%. Portanto, e o que acontece muitas vezes é que o investidor acaba por investir num determinado momento e enfrenta esta volatilidade de curto prazo que é bastante difícil de aguentar. É preciso ter um perfil adequado para aguentar, como por exemplo 100% do seu património investido em ações. Pode acontecer que o seu património daqui a um ano esteja 30% inferior ao que está agora. Mas isso não é aconselhado também, por isso é que falava de uma carteira diversificada. Exatamente, atribuindo apenas uma alocação à parte acionista e dessa forma o investidor controla o risco da sua carteira. Se nós sabemos que essa amplitude é um ano, se o investidor acha que consegue suportar uma perda de 3% ao fim de um ano, eventualmente a sua exposição máxima a ações deverá andar em torno dos 10%. Portanto, fazendo assim algumas contas simples, para se perceber que assim, dessa forma, garante que nesse período mais conturbado de curto prazo, a volatilidade com que vai ver o valor do seu património evoluir nunca lhe vai tirar o sono à noite e não vai levar a que tome decisões erradas de desinvestir num mau momento.
porque aquilo que se vê também ao longo da história do mercado norte-americano é que mesmo um investidor que entre em momentos máximos do mercado, se ficar os 10 anos, tendencialmente o seu investimento acaba por ser recuperado, mesmo sendo o pior momento de entrada. E claro que beneficia quando entra no ponto mais baixo do mercado, que tanto será sempre o ótimo, mas que, como é difícil antever, o ideal será evitar outro erro também típico, que é decidir agora vou investir em ações e invisto agora. O investimento neste tipo de mercado deve ser feito de forma gradual ao longo do tempo, fazendo reforços a essa carteira de investimento ao longo do tempo, de forma que uns reforços eventualmente vão ser feitos a preços menos interessantes e outros ao longo do tempo vão sendo feitos a valores mais interessantes, e a média acaba por contribuir para essa rentabilidade de médio e longo prazo que será expectável no mercado acionista dos 6 a 8%, que ajuda bastante a aumentar a rentabilidade esperada de uma carteira no momento em que as taxas de juros estão a zero, como sabemos. Na apresentação falava também, por causa dos riscos que existem no médio prazo, que deveria haver alguma diversidade também por setores e por geografias. Além das ações, falou na questão de a carteira dever ser composta, por exemplo, por alguns ativos como o ouro, como ativos mais na área de imobiliário. Deu aqui uma diversidade de opções, mas falava também na questão da importância dos setores de investimento e das geografias. Quer detalhar um bocadinho mais? Pronto, como há muita incerteza em relação ao futuro, aquilo que tentamos fazer quando construímos uma carteira é ter exatamente essa vantagem da diversificação. É o único freelance, o único almoço grátis que temos no mercado financeiro, é que conseguimos aumentar a rentabilidade esperada da carteira, reduzindo o risco ou mantendo o risco, se diversificarmos para ativos descorrelacionados. E aquilo que a construção de uma carteira permite é efetivamente ter uma estratégia, tentar montar, planear uma carteira de forma a que a rentabilidade esperada dessa carteira seja bastante interessante caso os cenários que eu antevejo se materializem, mas que não tenham um acidente caso esses cenários não se materializem. Portanto, costuma-se dizer um pouco lançar a moeda ao ar, e se sair caras eu ganho, se sair croa eu não perco. Não se perde. Então, é esse o objetivo de quem monta uma carteira. Obviamente que os mercados têm sempre a capacidade de nos surpreender e tornam este exercício difícil, mas também muito estimulante, mas é esse o objetivo de construir uma carteira diversificada e com exposição às várias classes de ativos, e nós para isso vamos tentando perceber em cada um dos cenários quais são os setores e geografias que estão melhor expostos às tendências económicas, sociais, tecnológicas que estamos a ver e que tendem a perpetuar-se no tempo. Portanto, afasta-nos um pouco daquele ruído das notícias do dia a dia. Tentamos ver essas tendências sociais e económicas mais de médio e longo prazo, e dentro desse panorama identificar quais são as geografias e os ativos que melhor performam. E quando, para quem acompanha menos os mercados, quando falou da sobreponderação da liquidez, falava do que em concreto, para ficar também um pouco mais claro? Basicamente é o dinheiro à disposição, tanto em depósitos à ordem, tanto ficar o dinheiro parqueado momentaneamente. Sabemos que aí vamos ter rentabilidade de zero, mas zero é sempre melhor do que uma rentabilidade negativa, que seria o que será expectável na componente obrigacionista, nomeadamente num ambiente de subida de taxas de juros, ou de uma correção do mercado, também que o mercado acionista também seria uma rentabilidade negativa. E por isso, taticamente e de forma pontual, podemos privilegiar essa liquidez de forma a preparar-nos para um momento em que o mercado possa corrigir e possamos reinvestir e ter dessa forma retornos mais interessantes no médio e longo prazo. Perguntava-lhe também, é muito importante aqui, quando estamos a falar de estratégias de investimento, perceber qual é o perfil de risco de cada investidor. Olhando mais para o mercado nacional, qual é o perfil de risco que encontra e face a esse perfil de risco, como é que se podem dar as melhores respostas para quem tem, se calhar, menos estofo para aguentar algumas perdas em períodos maiores e maior incerteza? O perfil do investidor português é muitas vezes associado a um perfil bastante conservador, que esteve tradicionalmente muito associado ao depósito a prazo, ter um rendimento garantido ao final de um período também ele conhecido, tanto mais de curto prazo, mas eu diria que a nossa abordagem é que todos os investidores podem ser conservadores ou agressivos, dependendo do objetivo do seu investimento. Qualquer investidor poderá, numa pequena parcela do seu património, apesar de ser conservador, querer ser agressivo naquela pequena parcela. Aqui o importante é perceber, para cada investimento, qual é o objetivo desse investimento
e qual é a perda máxima que esse investidor está disponível para ter em algum momento, sem que perca o sono. Basicamente, há pouco falei exatamente nessa expressão, porque é um bom indício de que o investidor está demasiado exposto ao risco, é quando a volatilidade da sua carteira lhe causa desconforto, portanto, em algum momento. E isso não deveria acontecer. Se isso acontece é porque o investidor está com risco a mais na sua carteira. E nessa altura o melhor será adequar a sua carteira, porque o pior que também pode acontecer, que é muito parecido com investir e desinvestir no curto prazo, é o investidor a dada altura querer mudar de perfil. O seu perfil para aquele investimento deve ser o mesmo ao longo dos 10 anos, não deve ser arrojado quando está otimista e defensivo quando está pessimista, porque isso tende também a ser aquilo que o mercado está a vivenciar e vai aumentar a amplitude da sua carteira e dos movimentos se andarem em sintonia com o mercado. Portanto, é a famosa a frase do Warren Buffett que devemos ser ambiciosos quando os outros são receosos e receosos quando os outros são ambiciosos. Portanto, devemos, para combater esse erro típico que sabemos que nós humanos temos, esses comportamentos algo irracionais, devemos ser disciplinados para combater isso e dizer o meu perfil é este ao longo de todo o ciclo. Uhum. E perguntava-lhe, para ter esse tipo de comportamento e avaliação é também necessário conhecer bem os mercados de forma a que os investimentos possam gerar valor. O que é que falta para que possa haver uma maior literacia financeira para que se tomem decisões mais informadas, mais esclarecidas e mais acertadas? Na minha opinião pessoal, acho que o percurso académico das escolas, a educação, deveria incidir um pouco mais nesta vertente de literacia financeira desde tenra idade. Eu acho que quem acaba por, ao longo da sua vida escolar, enverdar por áreas mais de economia, gestão, engenharia, acaba por ter um pouco essa percepção do funcionamento da análise financeira, matemática financeira, e tanto acabar por perceber um pouco a importância de investir e o efeito que tem o juro composto no crescimento exponencial do valor dos patrimónios investidos, mas há uma grande parte da população que nunca é exposta a esse conceito e isso deveria fazer parte Podemos falar aqui um bocadinho do que é o juro composto também para que se possa perceber. Sim, neste momento os juros estão próximos de zero, portanto esse efeito acaba quase por não existir porque o composto de zero é zero. Mas, por exemplo, no mercado acionista, em que se espera que a longo prazo haja um retorno em torno dos 6 ou 8%, isso quer dizer que no segundo ano esses 6 ou 8% já vão ser oferidos não sobre o capital inicial, mas sobre o capital investido no ano anterior, mais o juro, ou tanto o rendimento do ano anterior, e vai capitalizando e que faz com que o crescimento do património não ocorra de uma forma linear, que também é algo que nós humanos tendemos sempre a pensar mais de uma forma linear, mas de forma exponencial, ou seja, vai crescer a ritmos crescentes, e ajudar até a combater a volatilidade que existe no mercado, porque essa forma de rendimento acaba por se imperar no médio e longo prazo e daí depois acabar por, ao fim de 10 anos, a amplitude do intervalo de retornos esperados ser tão reduzido em torno desses 6 ou 8%. Portanto, é de facto uma força motriz muito importante para a valorização dos investimentos nos mercados financeiros, nos ativos financeiros, é efetivamente essa força do juro composto que ajuda a levitar um pouco o valor das carteiras. E falávamos aqui como introduzir esses temas e essas questões nos mais jovens. São os programas que devem prestar mais atenção, porque a ideia que fica é que, no fundo, só quem olha mais para a matemática, como dizia há pouco, é que se interessa mais por essa área. E depois chegamos a uma fase da vida em que as opções de aforro tradicionais não são particularmente atrativas e aí é que se sente a falta, se calhar, de um pouco mais informação sobre esta matéria. É possível ensinar os mais jovens a ter interesse por esta área mais cedo? Eu acho que sim, acho que devia, como disse, fazer parte dos programas escolares, introduzir estas matérias, porque são peças fundamentais para a vida de cada um de nós, tal como muitas outras áreas, a parte da gestão financeira de um orçamento familiar é bastante relevante, desde a gestão das receitas com os custos, mas também depois
gerir as poupanças que eventualmente possam conseguir acumular é essencial para que as pessoas consigam atingir também os seus objetivos de vida, combinando a gestão das suas poupanças. O interesse dos jovens, uma das características necessárias para poder investir é ter capital, e sabemos que o ciclo de vida das pessoas normalmente começa na juventude com poucas poupanças, e essas poupanças vão surgindo no futuro, mas também esta percepção da, da importância do juro composto e de como é que ele funciona também é importante, por exemplo, para quem contrai um empréstimo, que funciona ao contrário. Tanto quando temos ativos a valorizar um juro composto, temos no fundo o capital a trabalhar para nós. Quando temos um empréstimo, temos nós que trabalhar para pagar o empréstimo, que também cresce ele de forma exponencial se não for pago a seu tempo. Então todo esse conhecimento acaba por ser bastante útil, quer para quem tem capital como para quem tem empréstimos, e sabemos que nos jovens muitos deles acabam por ter que contrair também empréstimos numa fase inicial da sua vida, e tanto isso poderia ser uma forma de verem alguma utilidade prática numa fase mais inicial da sua vida. Mas nem sempre é fácil olhar para o mercado e perceber as melhores opções. De que forma é que alguém com um maior grau de especialização pode ajudar nesta tomada de decisão de investimento? Uhum. Sim, de facto há uma grande diversidade de produtos e de instrumentos financeiros à disposição dos investidores, e com o mundo global cada vez com mais acesso a instrumentos financeiros, o recurso a alguém especializado na área é sempre bastante benéfico, até porque nesta área de mercados financeiros tende a haver uma grande eficiência, e para conseguir gerar valor a médio prazo é necessário ter conhecimentos acima da média. E é impossível toda a gente estar acima da média, portanto, à partida, as pessoas que se dedicam a isso no seu dia-a-dia terão mais probabilidades de estar munidas dessa informação, e por isso qualquer investidor que no seu dia-a-dia não esteja ligado à área financeira deverá sempre aconselhar-se junto de alguém que tenha essa especialização e que possa facilmente contribuir com o seu conhecimento para o ajudar a escolher qual é o seu perfil e quais são os instrumentos que melhor se adequam àquilo que pretende com as suas poupanças, quais são os objetivos que tem e o prazo. E os custos de intermediação hoje em dia são acessíveis? É mais fácil recorrer a esse tipo de serviços? Sim, o mercado hoje em dia tem os vários serviços de consultoria financeira, tanto ao nível independente como ao nível associado às entidades bancárias, e muitas vezes esse serviço de assessoria até está oferecido sem qualquer custo para o forrador. Muito bem. Pedia-lhe, com tanta incerteza e com tanta dúvida sobre a evolução, até porque os analistas, por norma, e quem trabalha nos mercados, tem mais aços de nervo do que quem está do lado de fora. Se eu lhe propusesse que me fizesse uma carteira para eu poder investir 50 mil euros, já fizemos esse desafio anteriormente, como é que faria esta questão, agora que há mais clareza sobre alguns fatores que são pequenas nuvens sobre o futuro? Uhum. Pronto, decorre da nossa conversa anterior que teria que perceber qual era o seu objetivo desse investimento e qual era o seu horizonte temporal. Digamos que numa perspectiva de médio prazo, naturalmente. Assumindo que não, que seria um perfil de investimento intermédio, recomendaria eventualmente um perfil que tradicionalmente, tanto estrategicamente de longo prazo, investe cerca de 50% do capital em mercado acionista e 50% do seu capital em mercado obrigacionista. Portanto, é um portfólio típico de 50-50, balanceado, equilibrado nas duas componentes mais importantes do mercado financeiro, e que a médio e longo prazo tende a ser um portfólio eficiente e com bons rácios de retorno por unidade de risco. Obviamente, como depois referimos aqui há pouco, dentro dessa carteira estratégica, eventualmente, taticamente, neste momento, teríamos um pouquinho mais de ações e um bocadinho menos de obrigações, e compensado por uma parte de liquidez maior que zero, para ajudar a gerir o risco nesta fase do mercado. E fazia-lhe uma última questão, do ponto de vista do risco, de que é que devemos fugir dos mercados no próximo tempo? Qual é que era o aviso que deixaria
não é totalmente desaconselhado. Que aviso é que me deixaria aqui para uma espécie de um alerta? Sim. Hum, Há no mercado atualmente alguns sinais de alguma euforia que ocorrem quase 10 em 10 anos, com a entrada de novos participantes no mercado. É algo recorrente. Tivemos as dot-com em 2000, depois tivemos também um boom de matérias-primas no final de 2007, 2008, com o preço do petróleo a chegar a valores também bastante elevados. Atualmente nota-se alguma animação em torno do tema da quarta revolução industrial, que eu acho que é um tema estrutural e que efetivamente tem bastante substância. Normalmente é assim que começam todas as revoluções, e todos os movimentos excessivos do mercado partem de algo que tem um fundamento. As dot-com tinham efetivamente um fundamento, e vieram algumas dessas empresas, os vencedores dessas empresas vieram a ser bons investimentos, mesmo quando comprados no máximo dos máximos do ano 2000, como o caso da Amazon e outros que tais, mas houve muitos perdedores pelo caminho. Portanto, aqui na quarta revolução industrial também, quem conseguir identificar os vencedores desta revolução, mesmo que os compre agora excessivamente caros, a prazo vão conseguir recuperar o seu investimento, se não venderem depois numa eventual correção. Mas vai certamente haver também muitos projetos que não vão ser bem sucedidos, e teremos que tentar evitar esses perdedores. Portanto, será difícil de distinguir quais são as empresas em que o otimismo se vai materializar e as empresas em que o otimismo não se vai materializar e que eventualmente até vão desaparecer do mercado. Portanto, não é tanto um alerta de que não comprem este tipo de ativo ou outro, mas nem todos os ativos vão ser vencedores no longo prazo. Será? Fiquem atentos. Exatamente. No caso dos motores de busca, vimos que nem sequer os primeiros foram os vencedores. Portanto, a Google apareceu mais tarde que os motores de busca iniciais que todos usávamos, e depois acabou por ser o vencedor de longo prazo. E, portanto, aqui nem sempre o pioneiro é a empresa que depois vai suceder no futuro. Muito bem. Mário Carvalho Fernandes, CIO do Banco Carregados, obrigada por este bocadinho. As conversas sobre os mercados vão seguir nas próximas talks. Obrigada por nos ter acompanhado, e não perca as próximas conversas no site do Jornal de Negócios.